O que faz você sair de uma representação dessa, passar por essa daqui e chegar nesse nível dentro do Arcade. No vídeo de hoje eu vou trazer mais do que uma análise de projeto. A gente vai fazer uma análise de um processo de evolução. E é um processo de evolução que inclusive você pode ter dentro dos seus projetos, né? Hoje, nesse momento, se você quiser. Óbvio, tendo as ferramentas certas em mãos. E pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela e eu sou a professora dentro deste canal, que ensina você a sair desde o zerinho dentro do Arcade até resultados incríveis utilizando uma única ferramenta, que é simplesmente só apenas a melhor ferramenta BIM para nós arquitetos. E nessa série de vídeos onde eu faço análise de projetos, eu trago resultados dos meus alunos para mostrar para vocês coisas que você pode aprender, sacadas que você pode ter com o Arcade, coisas que você pode, assim, notar em relação ao uso bom, às vezes não tão bom do Arcade, para que você aprenda, ou absorva, ou use de referência, ou sei lá, simplesmente só se divirta demonstrando os projetos dos meus alunos também, tá valendo? E hoje a gente vai falar sobre a minha aluna Isa Cardena, basicamente a minha charazinha ali. Ela é especialmente uma aluna que eu puxo muito a orelha, mas é porque eu sei que o potencial dela é enorme. E como aqui o foco é falar sobre a evolução da Isa, eu não vou mostrar apenas um projeto, porque inclusive a Isa é meio safa, né? Ela só entregou uma missão até agora, e mesmo assim já entregou o projeto executivo dentro do Arcade completo, entregou o projeto legal, entregou estudo preliminar, apresentação BIM-X pros clientes, né? Ela faz tudo, ela só não entrega as missões, só não entrega as tarefas do curso. Mas tá valendo, o que importa mesmo é fazer todos os projetos metade do tempo na vida real. E aqui para fazer essa análise justa, né, desse processo de evolução, eu trouxe 3 projetos que a Isa mesmo encaminhou pra gente. O mesmo projeto, antes e depois ela aprender conceitos de documentação, né, que são a base do nível 2, que é de fazer uma apresentação de sucesso. E um projeto intermediário, onde ela já utilizava uma boa modelagem e também já começou a utilizar o que já tinha nativo do Arcade. Então a gente tem aí meio que 3 momentos da Isa para que a gente possa comparar e entender o que ela fez dentro e fora do Arcade para sair disso daqui para isso daqui. Então eu vou falar primeiro sobre os conceitos, sobre os pilares de uma documentação bem feita que faz a gente sair de uma documentação básica para uma documentação muito bem executada em qualquer software, tá? Não só dentro do Arcade, mas em qualquer software no geral. Isso porque é uma coisa que eu pego bastante no pé dos meus alunos, porque acho que é importante todo mundo ter um bom portfólio, até mesmo se você for citar que eu sou sua professora, né? Acho que cai bem pra mim se você fizer umas boas coisas dentro do mundo. E também faz diferença na vida profissional nossa. Na hora da gente mostrar um projeto, na hora da gente aprovar uma obra, na hora da gente tocar uma obra, ter uma documentação muito bem feita, hierarquizada, calma que eu vou explicar, também salva muito. E os 4 pilares que eu pego muito no pé dos meus alunos e que agora eu vou abrir pra vocês: quantidade, hierarquia, disposição e contraste. Quando a gente fala de quantidade, é a quantidade de informação relevante para aquela planta. Então, seja no estudo preliminar, onde a gente tem aí informações como nome do ambiente, cotas gerais dos ambientes, cotas de eixos, coisas mais básicas, né? Então, uma quantidade mais básica de informação. Até, por exemplo, num projeto executivo civil, onde a gente tem quantidades maiores de informações a respeito de eixos hidráulicos, eixos de alvenarias, espessura de alvenarias, localização de janelas, localização de estruturas, localização de acabamentos principais e dimensões gerais dos eixos construtivos que vão ser utilizados para aquele projeto. Então, a quantidade é como se fosse um passo a passo que você mapeia antes de começar a fazer o seu projeto, antes de começar a fazer sua documentação. Quanto mais técnico é o seu projeto, maior a quantidade de informação que você tem que ter. Então aqui, usando de exemplo os próprios projetos da Isa, esse daqui seria um projeto lá numa etapa em que ela estava no estudo preliminar, no início de projeto legal. Você pode reparar que aqui as cotas são muito básicas, né? Então a gente tem uma cota geral de piscina, a gente tem aqui uma cota dos espaçamentos entre os mobiliários, né? Tudo mais bonitinho. Dá pra ver que tá cotado o suficiente para entender como que vai ser feito a proposta dessa residência. Já quando a gente vai para uma documentação mais executiva, por exemplo, aqui que seria um projeto civil, né, uma planta de civil desse mesmo projeto algum tempo depois, né, então teve um antes e depois, um belo de um jump, a gente já tem aí uma quantidade mais significativa de informação, como eixos hidráulicos, dimensões de locação de janelas, dimensões de locação de portas, dimensão geral dos cômodos, dimensão de espessura das alvenarias, dimensão de alvenarias secundárias, que são as alvenarias de apoio. Então a quantidade de informação, ela realmente dá um pulo muito grande
por conta da planta em si. Óbvio que a gente tem um antes e depois muito claro da Isa, mas eu quero usar o projeto dela exatamente para demonstrar os 4 pilares de documentação. O segundo pilar é hierarquia, ou seja, não adianta só ter uma quantidade absurda de informação ou pouca informação se essas informações elas não estão posicionadas de uma forma hierárquica. Como assim? Coisas que são muito específicas de um ponto, por exemplo, um ponto de eixo hidráulico. Gente, um ponto de eixo hidráulico é um ponto de eixo hidráulico. Então ele tem que estar próximo do item e de preferência sem estar cruzando com uma informação mais geral, para que assim ele tenha uma hierarquia das informações, da disposição das informações. Como que eu gosto de fazer essa hierarquia? Desde o pequeno até o grande. Desde o menor detalhe possível de qual que é a locação dessa tomada, qual que é a locação desse eixo hidráulico, qual que é a locação desse mobiliário, qual que é a dimensão desse mobiliário específico, ou dessa bancada específica, ou dessa marcenaria específica, até o maiorzão. Então, qual que é a dimensão dessa parede inteira de alvenaria contínua? Qual que é a dimensão aqui que vai estar entre os pilares? Qual que é a dimensão que vai estar entre os eixos construtivos, né? Que são os eixos de locação ali de formas iniciais da construção. Então, desde pequenininho até o grandão. E de preferência nessa ordem, sim, porque quanto mais longe dessa ordem, né, mais longinho, quanto mais longe nessa hierarquia, mais a dimensão fica aberta, então mais a cotagem ela fica mais genérica, ela tá mais longe do item que está sendo cotado. Ou seja, quanto menor a informação, quanto menor na hierarquia, mais próximo do item a ser cotado ela tá e fica mais fácil de entender a informação. E a gente vê essa hierarquia exatamente nesses momentos onde a gente tem muitas cotas. Então vocês percebam que os eixos hidráulicos estão exatamente aqui, ó. No primeiro momento tá muito próximo do item. Depois a gente tem informações aqui relacionadas às janelas. Depois a gente tem as informações relacionadas à construção e à dimensão geral. Depois a gente tem a informação da construção geral da parede por um todo. Se a gente for para outra parte da planta, de novo, os mesmos itens estão sendo cotados e estão em hierarquia. Então, primeiro os eixos hidráulicos, depois aqui os eixos das portas, depois aqui as paredes, depois a dimensão geral aqui dessa parte da construção por um todo. Então, a hierarquia é muito importante para que você saiba exatamente em que ordem você vai cotar. Porque, né, na medida que você vai cotando, as cotas vão ficando mais distantes. Acho que deu pra entender tudo. O terceiro pilar é disposição, ou uma certa padronização de espaço entre uma informação e outra. Por que, Bela? Porque eu tenho toque. Não, brincadeira. É porque quanto melhor a gente tiver o espaçamento mais ritmado, mais fácil é pro cérebro de quem tá lendo entender que a informação tem essa hierarquia que a gente acabou de citar. Então é sempre legal, né? Eu aprendi dentro de um escritório que eu trabalhei e levei isso pro resto da vida, que as cotas sempre estejam com espaçamentos iguais. Então você tem a cota, aqui a primeira cota espaçada numa certa distância, depois a segunda cota está espaçada exatamente na mesma distância que essa primeira. Então elas ficam ali ritmadas. Isso dá um ar muito mais técnico para o projeto e deixa as coisas muito mais claras de serem lidas. E a gente consegue perceber claramente isso quando a gente vê que as cotas elas estão extremamente separadas no mesmo espaço. Então se a gente for aqui, por exemplo, para o cantinho, a gente tem a primeira cota que está separada exatamente na mesma distância da segunda cota, que está separada na mesma distância da terceira, e está separada na mesma distância da quarta. É uma coisa linda, maravilhosa. Nossa, dá até uma sensaçãozinha assim boa, caliente no coração, sabe? Que dá um certo orgulhinho, né? Aqui também é a mesma coisa. Tem esse espaçamento, e esse espaçamento, e esse espaçamento. Então elas estão muito bem ritmadas, muito bem espaçadas por igual. E o último ponto é contraste. Quando a gente fala de contraste, tem muita gente que pega a mão no peso gráfico, na grafia, ou qualquer coisa assim. Peso gráfico é uma forma e a coloração também é outra forma, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem que trabalhar só com nanquim. Então isso significa que a gente não precisa entregar só um projeto preto e branco. Aí sempre vai ter aquele chato que vai falar assim: ai, mas o projeto tem que ser impresso, tem que economizar tinta. Ok, você faz o que você quiser. Mas é sempre importante você entender que se você pegar algo que é normalmente colorido e imprimir preto e branco, vai dar na mesma, tá? Pra quem estiver lendo. Mas, pra quem eventualmente vai vender no celular, num tablet, ou na pessoa que estiver entendendo o projeto pela primeira vez, eu gosto muito de levar, por exemplo, um dispositivo de BIMX pra apresentar as coisas dentro da obra. Faz total diferença você aplicar a coloração, não para cota, tá? Não estou necessariamente falando para cota, eu sei que muitos alunos usam cota vermelha porque eu acabo usando ela no exercício, mas
não só para cota, mas para identificação de coisas um pouco mais gráficas, como por exemplo, o que é grama, o que é piso, o que é piscina, o que é tal ambiente, o que é tal areazinha ali que seria interessante para ele ter um pouco mais de vislumbre que aquilo é um material diferente. E para isso, a gente pode e deve sim utilizar da cor. E o contraste ele é muito importante para os nossos projetos, porque a gente passa de um projeto como esse daqui, você repara que apesar de ter um peso gráfico, né, tudo certinho em teoria, as coisas elas estão, o que seria um peso 1, né, o primeiro peso, o basicamente mais simples, tipo o mobiliário, o piso, os fixos sanitários, eles estão tudo na mesma linha aqui de leitura, né? Vocês estão vendo que é a mesma coisa, do início até o fim aqui, o que acaba ficando confuso em muitas informações. Então aqui a gente tá vendo o piso, a gente tá vendo isso, mas o que é isso? Sabe? Aí vão ter aquelas pessoas que falam assim, ah, mas era só mudar o peso gráfico do mobiliário e deixar outro peso gráfico, tal coisa. Tudo bem, entendo o ponto. Mas olha a diferença de você aplicar um pouco de contraste através das colorações, né? A gente podia trazer, por exemplo, os mobiliários aqui num cinzinha, igual ela aplicou aqui pro fixo sanitário, e já vai dar uma bela de uma diferença. Só o fato de utilizar colorações para contribuir para esse contraste. E óbvio, quando eu falo de contraste, é uma questão de cota, é uma questão do layout, é uma questão da parede estar pintada, é uma questão da identificação de alguns materiais, ou de grama, ou da piscina e assim por diante. Então tudo que permita a gente visualizar melhor aquela informação ou aquele dado do projeto faz parte dentro desse contraste. Só com isso já dá pra perceber uma diferença absurda da Isa, né, no antes e depois, só no quesito de contexto básico de coisas que ela aprendeu a fazer melhor em documentação. Documentação no geral de utilizar pilares, utilizar repertório, né, ter essas referências para se apoiar e conseguir gerar documentações melhores. Só que também a gente tem todo o aparato interno do próprio ArchiCAD e que precisa ser levado em consideração. E quando a gente fala de uma evolução tão grande como da Isa, de um projeto como esse, passando por isso e indo para isso, a gente tem que entender que houve um ganho muito grande do primeiro caso para o segundo e do segundo para o terceiro. Foi basicamente o uso do ArchiCAD da forma correta, utilizando também 4 pontos principais. Se a gente tem os 4 pilares para uma documentação perfeita, então nada mais justo que a gente também ter aí os 4 pilares de bom uso do ArchiCAD para ter a tal da documentação perfeita. E o primeiro pilar é o quesito de modelagem. Eu sei que muita gente está falando sobre como fazer umas documentações mara, como fazer um negócio de concurso, umas bagaça toda, mas não tem jeito, não existe jeito na face da terra de você usar bem o ArchiCAD, de você usar ele de forma inteligente se seu modelo não estiver bom. E é exatamente para isso que serve a missão 1 do ArchiCAD. E esse projeto aqui foi a missão 1 da Isa. Então é um projetinho relativamente simples, né? Um projeto muito bem resolvido, que a gente pode perceber que se a gente voltar, né, colocar tudo aqui bonitinho, deixar as coisas mais completas possíveis de visualização, ele é um projeto simples? É, mas ele é um projeto muito bem construído. Você pode perceber que houve aqui uma complementação das paredes, houve aqui um enchimento, esse enchimento ele tá aí no vegetal correto, a gente teve aplicação de revestimentos, de superfícies, de rodapés, estão vendo que realmente tá um projetinho muito bem construído, né? Isso, se a gente passar um corte, a gente consegue ver cada hora melhor, mas a gente consegue ver alguns detalhezinhos, né? Como o foco é documentação aqui, eu não vou entrar tanto nessa quesito de modelagem, mas o que é importante para você entender do que a modelagem impacta na hora de fazer a documentação. Quanto melhor tiver o seu modelo, melhor organizado em termos de vegetal, classificação, superfícies bem aplicadas, elementos bem configurados, melhor vai ser a sua documentação naturalmente. Vegetais permitem que você organize rápido o que vai aparecer e o que não vai aparecer em cada planta. Classificação permite você extrair informações automáticas, ter aí certas informações para você complementar a sua planta, deixar a sua documentação mais técnica, com mais dados, com mais informações, mais inteligente e com tabelas também automáticas. Um modelo bem construído, pensando aí construtivamente, a laje vai ficar aqui, a parede vai ficar aqui, o forro vai ficar desse jeito, o telhado vai ficar isso, a platibana vai estar desse outro jeito, e que tem aí um paralelo com o mundo real, vai permitir você tirar cortes, elevações e plantas com muito mais precisão, sem você precisar fazer nenhuma gambiarra, só pelo modelo estar bem construído. Então não tem como a gente tirar uma boa documentação sem uma boa modelagem. O segundo ponto é o ponto da organização. Quando a gente fala de organização, a gente está falando sim sobre o que o ArchiCAD já tem nativamente dentro dele, sim, mas também nós mesmos temos que ser organizados. Então o fato de você nomear corretamente suas superfícies, o fato de você já deixar aí algumas informações já
completinhas dentro do seu modelo. Na hora de você colocar ali uma biblioteca, você já coloca ali como vinculada para não pesar o seu arquivo, já traz as texturas que você vai usando ao longo do tempo, já vai colocando as coisas de uma forma organizada, né? Melhor vai ficando seu arquivo, mais fácil vai ficando a tua vida. E não tem jeito. Quanto mais o arquivo é desorganizado, pior é o processo de documentação, mais perrengue vai passar e mais gambiarra tem que ser feito. Graças a Deus eu não tive que usar o projeto da Isa como exemplo para isso, porque ela, no geral, no primeiro momento ela utilizou as configurações nativas do ArchiCAD e depois, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo ali as informações dela mesma, o que é o que eu recomendo para quem for fazer um bom projeto executivo ou qualquer boa apresentação de projeto, que é o caso desse projeto aqui. O quarto pilar é a utilização de definições micros de documentação. E o que são definições micros de documentação, Bela? É basicamente toda a definição de cada um dos elementos, contando em ordem de visualização, ou como que ele está configurado, como que ele foi feito. Então vamos lá. Então aqui, por exemplo, dentro do projeto aí, intermediário da Isa, os elementos, eles são muito básicos. Também que foi utilizado muito layout, foi utilizado muitas coisas mais básicas para serem modelados, né? Por conta da definição que foi aplicada dentro deles, eles ficam com uma certa aparência. Se isso não for configurado corretamente, essa aparência não existe da forma certa. Então aqui eu vou dar um exemplo muito simples, que muitos alunos comem ainda um pouco de bola, mas é uma coisa frequente que acontece, que é quando colocam, por exemplo, o tapete e a ordem de visualização fica assim, né? Ele não tá muito bem resolvido. Então o que acontece? Nessas horas a gente tem que cuidar de uma definição micro, que é a ordem de visualização, além da própria configuração de todos os elementos, né? Então essa mesa ela vai ser desse jeito, essa cadeira vai ser desse outro jeito, ou não, eu vou modelá-las individualmente. Esse daqui eu vou colocar essa churrasqueira, eu quero de um jeito específico, eu quero mais detalhado, menos detalhado. Então isso daí é uma questão que a gente tem que entrar item a item para que eles estejam muito bem definidos. E o último ponto, que é o mais importante de todos, é o uso de definições macro de documentação, que são aquelas definições que não só influenciam um elemento específico, como nas definições micro, por isso que é micro que é macro, né? Mas também interfere na documentação por um todo. É todo o conjunto de escala, conjunto de vegetais, definição de visualização da estrutura, definição de conjunto de canetas, sobreposição gráfica, filtro de renovação, definição de unidade de medida. E são todos os 8 pilares que coordenam como que a sua documentação pode ou não ser automatizada. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo um projeto muito rápido, de uma forma assim, fenomenalmente rápida dentro do ArchiCAD, com uma documentação maravilhosa que sai em poucos segundos, a gente tá falando de uma pessoa que definiu muito bem essas definições macros, esses 8 pontos de definições. E isso para todas as documentações. O que acontece? Disso daqui para isso daqui, a Isa só teve um único pulo, que foi aprender a fazer as 8 definições macros. Nesse caso aqui eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu não tenho especificamente esse arquivo da Isa, mas ela me colaborou aí com as plantas pra mostrar pra vocês. Só que, por tudo que a Isa já me mostrou dentro dos encontros que eu já realizei com a própria Isa, um a um, olho no olho, cara a cara, no Zoom, aqui pela internet, o que eu pude ver dentro do arquivo dela é que, como todos os itens estavam muito bem colocados em respectivos vegetais, ela conseguiu definir bem as combinações de vegetais dela. Então, não só o fato de fazer a documentação desse projeto, dessa planta específica naquele arquivo, como sim ela estava conseguindo gerar todas as outras demais plantas. Então não só planta de construtivo, como planta de forro, planta de layout, planta de hidráulica, planta de estrutural, planta de ampliação de áreas molhadas. Então ela consegue, através das combinações de vegetais, coordenar bem as diversas documentações que ela tem para gerar ao longo do projeto inteiro. E também não preciso nem falar que a questão dela mudar de um projeto preto e branco para um projeto inteiramente colorido, de uma forma muito bonita, né, muito bem apresentada, com alto contraste, isso daí se trata do bom e velho uso de sobreposições gráficas bem executadas. Sobreposições gráficas que, óbvio, não são só usadas para as plantas, podem ser usadas para conferências, podem ser usadas para diagramas, podem ser usadas para humanizações, podem ser usadas para muitos tipos de representações diferentes, mas que aqui nesse caso deu para perceber muito grande que só o uso muito bem feito dessas sobreposições fez com que a Isa aí fosse de um nível para outro nível, em questão aí de pouquíssimo tempo e pouquíssimo esforço. E esses, meus queridos, foram os 8 pilares que separaram a Isa desse resultado para esse resultado. E eu espero que esse resultado da Isa, que foi simplesmente fenomenal, tenha te inspirado aí a fazer bom uso do ArchiCAD dentro das suas documentações. E se você gostou do projeto da Isa, ou né, de alguma solução que foi aplicada, ou ficou com a dúvida de alguma coisa, ou quer que eu traga algum outro conteúdo, coloca nos comentários pra eu saber, porque se você não comentar, não vou saber que você tá querendo. E óbvio, não esquece de me seguir lá no Instagram pra acompanhar mais conteúdos como esse e outras coisitas mais que sempre estão saindo lá no perfil. E já aproveita e já segue também o perfil da Isa, lá que é uma arquiteta muito foda, lá de Piracicabana.
Piracicaba. Pronto, ó, fiz até meu sotaque do interior. Dito isso, um bem beijo e eu vejo você no próximo vídeo.